Hoje nós mudaremos um pouco a sequência de exposição. Nós estamos expondo a primeira carta de Pedro, mas hoje, por ser um domingo do ano, no qual nós lembramos especificamente do domingo de Páscoa, eu quero convidar os amados irmãos a abrirem a palavra de Deus lá em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 12. É o texto onde se institui a primeira Páscoa. Êxodo, capítulo 12, nós leremos do verso 21 ao verso 28. Este será o texto para a exposição bíblica nesta noite. Aqueles que encontraram poderão dizer aleluia. Leiamos o texto. O texto diz assim: Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de ensopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga das portas e suas ombreiras, como o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor àquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas, para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Podem se assentar, meus amados irmãos. Atenção, crianças. Como sempre, nós enfatizamos algo aqui no início para vocês, no quadro infantil. No quadro infantil, Desafio da Palavra de hoje, eu quero chamar a atenção das crianças para a seguinte história. É uma história que está em filme, tá? Um filme infantil. Há um filme infantil chamado O Leão de Judá. Quem já assistiu esse filme aqui? O Leão de Judá. Muito bem. Esse filme conta a história de Judá. Sabe quem era Judá? Judá era um cordeirinho corajoso e seus amigos animais que viajam até Jerusalém para salvar o companheiro. A história começa com esse cordeirinho muito especial chamado Judá, que vivia em um estábulo e acaba sendo levado pelos homens para Jerusalém dentro de uma caixa. Sabe o que aconteceu lá? Lá na cidade grande, seus amigos animais o viram sendo transportados numa jaula, uma jaula de ferro, e descobre que as pessoas queriam usar aquele cordeirinho em um sacrifício. Sabe por quê? Porque ele era puro e perfeito. Judá é pequeno, ele é bem pequeno e fofinho, mas ele tem o nome de um leão valente.
Judá acredita que pode libertar todos os seus companheiros da prisão. E no caminho aconteceu uma coisa muito especial. No caminho, Judá, aquele cordeirinho, acabou encontrando o próprio Jesus, que também é chamado de Cordeiro de Deus. A jornada termina com Judá sendo levado ao altar durante a festa da Páscoa para ser sacrificado. No entanto, esse filme mostra que Jesus é que morre no lugar dele. No final, Judá entende que foi liberto pelo amor do rei e decide voltar para ajudar outros animais. O filme termina mostrando que a maior aventura de todas é descobrir que Jesus venceu a morte e nos deu uma vida cheia de alegria. Então, de forma divertida, mas edificante, esse filme usa a jornada do Cordeirinho para ilustrar conceitos fundamentais sobre Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. As crianças gostaram dessa história? Continue prestando atenção. Lá mais na frente, na pregação, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa história. Irmãos, antes de explicar o texto que nós lemos, nós vamos entender um pouco o contexto de Êxodo, que tem a ver com a primeira Páscoa. O livro de Êxodo começa mencionando as 70 pessoas que eram descendentes do patriarca Abraão. Aquelas pessoas foram levadas para o Egito com Jacó, quando Jacó se tornou o quê? Governador do Egito. Porém, depois da morte daquela geração, surgiu um novo rei, um rei maldoso, que não conheceu José. E para que os israelitas, então, não continuassem multiplicando, aquele rei maldoso começou a afligir o povo com dura escravidão. Êxodo quer dizer saída. E o livro de Êxodo conta do acontecimento mais importante do Antigo Testamento, que encontra sua plenitude no Cordeiro de Deus, que é Jesus. A preservação de Moisés, lembram, crianças, em que Moisés foi preservado naquele rio? Em quê? Isso, num cestinho de junco e betume. A preservação de Moisés evidencia que Deus preserva as pessoas da morte de maneira milagrosa, incrível. Então, Deus, na verdade, estava separando Moisés para libertar o seu povo do Egito, daquela escravidão. Da mesma forma que a Páscoa se tornou a festa em que os israelitas comemoram a libertação de seus antepassados da escravidão, sendo a festa dos pães asmos o prolongamento daquela festividade, nós também, em Cristo Jesus, fomos libertos da escravidão do pecado, da escravidão e da condenação do pecado. No livro Instruindo o Coração da Criança, de Ted Tripp, este livro fala da importância de considerarmos as Escrituras como a nossa história pessoal. Diz o livro que a Bíblia é como o álbum da nossa família. O álbum da nossa família. Então, considerando esta primeira Páscoa de Êxodo, conforme lemos aqui, como um retrato desse ato salvador na família da aliança, nós podemos então, irmãos, extrair 3 lições para nossos lares hoje. Por isso eu quero falar sobre o tema lições da primeira Páscoa
para a família hoje. Qual é o tema? Muito bem. Primeira lição, vocês podem acompanhar ali. Eu peço que deixe apenas aí no slide. A primeira lição, o que nós podemos aprender? É que a primeira lição é que o homem é representante espiritual de sua família. Eu e você, homens, nós somos representantes espirituais da nossa família, sendo nossas respectivas esposas auxiliares desses representantes. Irmãos, o capítulo 12 de Êxodo descreve a instituição da Páscoa, aonde Deus anuncia que no principal mês que marcava a saída do povo dele do Egito, o povo deveria tomar para si um cordeiro. Uma ovelhinha, um cordeirozinho sem defeito para cada família, segundo a casa dos pais. Isso está no verso 3. Então, em obediência à ordem divina, Moisés convocou todos os anciãos de Israel a fim de sacrificarem os cordeiros em cada família em celebração à primeira Páscoa. Isso está no versículo 21, conforme nós já lemos. Esses anciãos, irmãos amados, esses anciãos aparecem pela primeira vez em Êxodo capítulo 3, verso 16, quando são chamados a irem a Faraó solicitar a saída do Egito, a fim de sacrificarem ao Senhor. Aí, mais tarde, em Números capítulo 11, quando Moisés se queixa da pesada carga dos israelitas, a carga da liderança, de liderar aquele povo, Deus ordena, sabe o quê? Que ele trouxesse para a tenda do encontro, quantos anciãos? 70 anciãos para assistirem, para ajudarem Moisés, pessoas que eram superintendentes do povo, sobre os quais foi colocado do Espírito de Moisés sobre eles, para que ajudassem no compartilhamento da liderança, para ajudar Moisés. No entanto, irmãos, antes do pacto mosaico, ou seja, antes da aliança de Deus com Moisés, como não havia ainda designação do culto público a Deus, ficando na responsabilidade de cada patriarca, cada homem, homens como Jó como Noé, Abraão, Isaque, Jacó. Esses homens estão na galeria daqueles que viveram antes da época em que um lugar especial, que era Jerusalém, e um sacerdócio especial, que eram os filhos de Arão, haviam sido designados para Israel. Assim, nesta primeira Páscoa aqui, esses anciãos, esses representantes, fizeram o rito religioso que os sacerdotes e levitas fariam após a construção do tabernáculo. O termo ancião, em Gênesis, era usado para caracterizar uma pessoa idosa. Como nós podemos ver em todo o livro de Gênesis, toda vez que fala de uma pessoa idosa, uma pessoa velha, se refere a essa pessoa como um ancião. No entanto, a partir aqui de Gênesis, geralmente no plural, quando fala anciãos, se refere àqueles que têm autoridade na família, ou autoridade na tribo, autoridade até mesmo numa comunidade ou nação. E aqui, essa autoridade para sacrificar o cordeiro foi delegada a todo homem representante de sua família. Como mostra a versão NVI, e da mesma forma como fazia Jó, meus irmãos,
Jó, como sacerdote de sua família, quando nós lemos lá em Jó, capítulo 1, verso 5, ele sacrificava em lugar de sua família. E aqui, o dever desses sacerdotes era sacrificar um animal sem defeito, marcar a viga superior da porta de suas casas e suas ombreiras com o sangue desse cordeiro e garantir que nenhum daqueles que estivessem sob sua guarda saíssem de casa, até pela manhã do outro dia. Isso está no verso 22 aí do texto que nós lemos. Êxodo capítulo 12, verso 22. O poder da libertação residia no Deus da aliança, mas a responsabilidade de proteção era de cada representante da família. Era de cada representante da família. Essa responsabilidade sacerdotal do pai se relaciona com o mandato de Gênesis capítulo 2, verso 15, quando Adão foi colocado no jardim do Éden para o quê? Cultivar e guardar. Esta responsabilidade sacerdotal se relaciona também, irmãos, com o homem como um representante espiritual de sua família. E no Antigo Testamento, Deus fazia compromissos, fazia alianças com o líder da família, com cada homem do lar. Assim como foi com Adão, com Noé, com Moisés, com Davi, assim como foi com os patriarcas e todos os cabeças da liderança. Então, homens, chamando aqui para nós esta aplicação, como líderes espirituais ou espirituais de nossa família, nós devemos proteger os nossos lares de todas as ameaças que atentem contra o mandamento do Senhor. Nós não devemos ser omissos em nossa responsabilidade, sobrecarregando nossas respectivas esposas de papéis que Deus não lhes atribuiu. Cabe a nós também, homens, cabe a nós representar a família diante de Deus na direção do culto doméstico e público, conduzindo a família para a igreja a fim de adorar a Deus. Não deveria ser a mulher que adianta, que providencia tudo e que cobra do esposo para vir à igreja. Deveria ser o esposo a fazer isso, porque a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa como representantes da nossa família. Sendo maridos e pais, devemos ser modelos de piedade aos nossos filhos. Devemos ser modelo para a nossa família. Bem, embora eu falei aqui como aplicação, em especial aos homens como sacerdotes do lar, as mulheres que não têm marido convertido ainda podem ser este referencial cristão. As mulheres solteiras que ainda não casaram podem encontrar nessa pregação princípios para formarem uma família. Além de ensinar que o homem é representante espiritual de sua família, a segunda lição deste texto é que o cordeiro na primeira Páscoa aponta para o sacrifício de Jesus na cruz. O cordeiro na primeira Páscoa aponta para o sacrifício de Jesus na cruz. Naquela primeira Páscoa, os anciãos
deveriam fazer o quê? Hein, crianças? Atenção aqui, crianças. Vamos ouvir a pregação. Vocês já entendem. Sabe o que os anciãos deveriam fazer na primeira Páscoa? Deveriam pegar o sangue do cordeiro e marcar, colocar em cima e nas laterais da porta de suas casas. Eles deveriam garantir também que nenhum dos seus integrantes saíssem da porta da casa até pela manhã. E o motivo daquela reclusão, o motivo de se reunirem durante aquela noite naquela casa sem sair, é que naquela específica noite o Senhor passaria para executar qual a praga? Qual a praga que Deus iria executar? Quem já assistiu aí ou já leu Êxodo? Para executar a 10ª praga. Que praga era esta? A morte dos primogênitos. Mas sabe qual foi a libertação? A libertação foi que quando o anjo mau, o anjo da morte, passava na casa daqueles que tinham sangue na porta, eles passavam por cima. O sinal do sangue do cordeiro fazia com que não permitisse que o anjo ferisse os moradores daquela casa de morte. Isso está aí no verso 23. Irmãos, o verbo passar aqui, que aparece algumas vezes neste texto, não significa meramente passar no sentido físico, mas enfatiza o ato de passar por cima, a fim de poupar as pessoas do anjo destruidor, tornando este ato o próprio significado da palavra Páscoa. A palavra Páscoa em hebraico significa exatamente o ato de passar por cima, o ato de poupar, o ato de não destruir as pessoas. Isso é Páscoa. É por isso que nós chamamos a Páscoa de libertação. Esse é o significado. Se você ainda não sabia, o significado de Páscoa é libertação. Assim como foi lá na primeira Páscoa. No Salmo 78, esse salmo onde se encontra o poema da família de Asaf, é dito que Deus libertou este povo do adversário, ao passo que entregou os egípcios à legião de anjos portadores de males. O Senhor deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou a vida deles à peste, matou todos os primogênitos no Egito, ao passo que fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto. Assim diz o Salmo 78. O sentido central deste resgate, como é descrito, é disponibilizar pagamento para tirar alguém da escravidão, do perigo ou da morte. Irmãos amados, assim como o sangue do Cordeiro, como sinal na porta, assinalou os lares dos israelitas aliançados com Deus, através da fé no sacrifício de Cristo, nós, então, podemos usufruir da aspersão do sangue de Cristo, de maneira espiritual e pela fé, nós cremos que estamos protegidos com o sangue de Cristo derramado naquela cruz. Esse sangue que beneficia aqueles que creem na morte e ressurreição de Cristo. Em nossos dias, esta realidade é representada, ela é selada, ela é confirmada no momento da ceia, como participaremos daqui a pouco.
o próprio Jesus, em Mateus capítulo 26, verso 28, Mateus 26, verso 28, atenção crianças, estão conversando muito, hein? Vamos ouvir a palavra, peço a ajuda dos pais aí. Então, irmãos, o próprio Jesus, em Mateus 26, ele diz que pelo sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados, esse sangue da nova aliança, ele nos protege. Jesus se referiu a essa libertação na última Páscoa que ele comeu com os seus discípulos. Assim como é dito lá em Hebreus capítulo 9, verso 22, quase todas as coisas pela lei se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Às vezes, as pessoas podem até questionar, mas o Deus do Antigo Testamento é um Deus tão sanguíneo, né? Um Deus que gostava de sangue, irmãos. Isso porque é dito que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quando o primeiro homem pecou com a sua esposa, Deus sacrificou um animal, um cordeiro, derramando sangue para vestir a nudez deles. E assim foi todo o período, desembocando então no sacrifício de Jesus. Não é que Deus é um Deus sanguinário, um Deus carrasco, é um Deus amoroso, que não poupou o seu próprio Filho, entregando na cruz para nos perdoar. Irmãos, nós fomos poupados pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Como nós já vimos na exposição da carta de Pedro, no capítulo 1, o sangue que foi derramado antes da fundação do mundo, derramado, por assim dizer, planejado para ser derramado na cruz, antes da fundação do mundo, porém manifestado na cruz, por amor de nós, que por meio dele temos fé em Deus. Esse Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos e deu glória, de sorte que a nossa fé e esperança estejam em Deus. Estejam em Deus. Atenção aqui, crianças, eu vou falar um pouquinho mais sobre o filme Leão de Judá. Atenção. Neste filme tinha um personagem, quem já assistiu vai se lembrar, um personagem que roubava lençóis com o seu grupo. E por causa de um sonho recorrente, onde ele se via sendo carregado dentro de um grande pano, na companhia de outros animais, e ouvia uma voz dizendo assim: não chame nada que Deus tornou limpo de impuro. Embora aqueles animais acreditassem que isso tinha relação com os lençóis, Judá, aquele cordeirinho falante no filme, aquele animal, ele explica que não havia, aqueles lençóis, não havia conexão com o roubo, e sim com a mensagem espiritual da purificação. Então, os sacrifícios de cordeiros sem defeito, como nós vemos no Antigo Testamento, aponta para Cristo, oferecendo-se em nosso lugar, nos purificando de todo pecado. Foi por causa do sacrifício de Jesus na cruz, é por causa do sacrifício de Jesus que as crianças podem ter esperança de morar eternamente com Cristo, de ter os seus pecados perdoados. E nós cremos que todos pecaram, as crianças, elas já nascem pecadoras
por causa do seu representante Adão. Depois do pecado de Adão, todas as crianças já nascem em pecado, pois em Salmo 51 diz que eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. As crianças também necessitam deste sacrifício de Jesus na cruz. Foi na participação da festa na Páscoa que Cristo, depois de instituir a ceia, entregou-se como um cordeiro perfeito em nosso lugar. Portanto, irmãos, quando nós participamos da ceia, aqueles que já são batizados numa igreja evangélica, professando assim a fé em Cristo, quando nós todos participamos da ceia, nós estamos usufruindo dos mesmos benefícios da primeira audiência de cristãos, como foi na primeira Páscoa em Êxodo capítulo 12. É claro que a revelação bíblica ela é progressiva, ela foi se desenvolvendo, ficando ainda mais clara para o povo de Deus. Como é muito mais clara para nós do que para Moisés na sua época. Mas tudo se refere ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos para a terceira parte desta pregação, só recapitulando até aqui. A primeira Páscoa ensina não apenas que o homem é representante espiritual de sua família. Ensina não apenas também que o primeiro cordeiro aponta para o sacrifício de Jesus na cruz, como vimos nessas duas primeiras lições. A terceira e última lição é que a primeira Páscoa é um memorial para as sucessivas gerações. A primeira Páscoa é também um memorial para as sucessivas gerações. Aquela Páscoa deveria ser observada não apenas naquela ocasião, no primeiro mês, do primeiro ano da saída do povo, como diz aqui. Aquela Páscoa não deveria ser lembrada apenas naquela época. Aquela Páscoa você deve se lembrar no decorrer do Antigo Testamento. Ela deveria ser celebrada nas demais épocas também. As pessoas, após aquela primeira Páscoa, usufruíram, então, dos benefícios que Deus estava comunicando em cada coração. Aquele foi um memorial, um lembrete para ser lembrado todo ano, como você comemora seu aniversário. Todos os anos as pessoas celebravam aquela festividade. E isso implica que nós que sabemos o significado da Páscoa, devemos transmitir aos nossos filhos. Pois ela é um memorial, é um lembrete a outras pessoas depois de nós. Como diz aí no verso 24, você pode acompanhar, guardem este estatuto para vocês e para seus filhos, para sempre.
Houve um momento na história em que a primeira geração de israelitas haviam morrido no deserto. Então, a nova geração que havia nascido nem tinha recebido o selo da justiça de Deus, conforme a prescrição de Deus a Abraão, lá em Gênesis 17, quando falou sobre a circuncisão. A segunda geração de israelitas que saíram do Egito ainda não tinha sido circuncidada, ainda não tinha celebrado a Páscoa. Isto, então, no ano 40º, ou seja, depois de 40 anos que saíram lá do Egito, quando o povo entrou na terra prometida, ocorreu a celebração da Páscoa, como nós lemos aqui na liturgia do culto, em Josué, capítulo 5. Josué 5. Quando mostra a circuncisão e a celebração da Páscoa da segunda geração de israelitas. E isso aponta para essa terra aqui, que o Senhor prometeu no versículo 25. Se lermos o verso 25, com base em Josué capítulo 5, nós vemos que Josué 5 é cumprimento desse versículo aqui. O povo estava entrando na terra prometida, foi então que celebrou a Páscoa e comeu então das novidades da terra. Aqui, os versos 26 e 27, aqui de Êxodo 12, diz assim: quando os seus filhos perguntarem, que rito é este? Respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito. Quando matou os egípcios, livrou as nossas casas. Livrou as nossas casas. Observe que aquele ritual da Páscoa, meus irmãos, deveria ser mantido vivo na memória de sucessivas gerações. É por isso que o escritor aos Hebreus, referindo-se a esta ocasião, ele diz assim: pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Hebreus capítulo 11, versos 27 e 28. Então, aplicando a todos nós, neste ponto aqui, como nós devemos celebrar a Páscoa hoje? Por um lado, nós não celebramos a Páscoa como os judeus comemoravam, pois o sacrifício de Cristo é a realidade para a qual os rituais do Antigo Testamento apontavam. Nós não nos amoldamos também a tradições populares que ultrapassam o que diz a Bíblia. A nossa Páscoa não é representada por ovos de dinossauros, por ovos de Páscoa, por coelhinhos, não. Como diz o cântico de Mara Lima, não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta-feira ele foi morto, mas assim não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Foi Cristo. E nós não podemos perder a oportunidade, meus irmãos, de reafirmar o real sentido da Páscoa aos nossos filhos e às crianças, aos nossos sobrinhos, aos nossos vizinhos, às crianças que estão à nossa volta.
Na verdade, a ceia que nós ministramos mensalmente aqui, nos primeiros domingos de cada mês, aos membros professos, é a Páscoa cristã. É a Páscoa para os nossos dias, sendo esta também o pano de fundo para responder os questionamentos dos pequeninos. Então, nós devemos ser autênticos ao levar nossos filhos e outras pessoas a quererem saber sobre nossas convicções cristãs, irmãos. E mesmo que nós não celebremos a Páscoa ou nos moldes daquela época, aquele ritual deve servir de um lembrete memorável para a nossa fé hoje. É importante mesmo quando as crianças, olhando para o copo de suco que você vai tomar no momento da ceia, mesmo quando as crianças queiram tomar, é importante esse momento. Nós não ministramos a ceia para as crianças porque elas não têm a capacidade de pensar, de refletir, de se autoavaliar. Mas é a oportunidade de você, pai, estar aqui participando da ceia, a fim de dizer para seus filhos o que significa a ceia, assim como o que significava a Páscoa para os judeus daquela época. O Salmo 78, para finalizar, o Salmo 78 nos exorta: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem nele a confiança em Deus e não esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e os cumprissem. É assim. Aquilo que nós aprendemos deve ser repassado para a próxima geração. Afinal de contas, nós só estamos aqui porque alguém do passado investiu em nós. Cabe a nós agora a responsabilidade de passar o bastão adiante. Que Deus tenha lhe concedido um feliz domingo de Páscoa, sem esquecer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero convidar vocês a ficarem em pé, para descansar um pouquinho aí. Feche seus olhos